Olá pessoal do canal, bem-vindos aqui para a aula de decomposição em fatores primos. Então vamos começar. Ele fala assim, né, que todo número natural composto pode ser representado por meio de uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, antes da gente começar a detalhar aqui com exemplos, vamos explicar aqui o que é um número primo e o que é um número composto. Então, o número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu coloquei ali alguns exemplos, o número 2, o número 3, o número 5 e assim por diante. Então, para ser primo, a condição é o quê? Que seja divisível por 1 e por ele mesmo apenas. O número 2 é o único número par que é primo, tá certo? Os outros números pares não são considerados números primos porque eles vão ter mais de um divisor. E o número 1 também não é considerado número primo porque ele tem apenas um único divisor, que é ele mesmo. Agora, e o número composto, né? É quando tem mais de dois divisores naturais, o quê? Distintos. Então, exemplo aqui, o número 9, o número 10. Então, lembra, o 10 você pode dividir por 2, pode dividir ele por 5, pode dividir ele por ele mesmo, que é o próprio 10, o 2, o 14, o 15 e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar agora com essa decomposição numérica envolvendo uma multiplicação, mas que essa decomposição seja o quê? Em fatores primos, tá certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, do número 60. Como que eu posso escrever esse número 60? Eu posso escrever o 60 sendo como? Como 2 vezes 30, tá certo? 2 vezes 30 me dá 60. Só que esse 30, como que eu posso escrever ele ali envolvendo uma multiplicação? Eu posso escrever ele sendo como 5 vezes 6. 5 vezes 6 são 30 e 30 vezes 2 vai me resultar em 60. Só que como que eu posso trabalhar com esse número 6 aqui, né? Como que eu posso decompor ele, né? Como que ele aparece lá na minha multiplicação? Ele aparece como sendo o quê? 2 vezes 3. Então, agora se você alinhar aqui, né? 2 vezes 5 são 10, 10 vezes 2 são 20 e 20 vezes 3 vai me dar 60. Então, aqui você fez a sua decomposição, o quê? Em fatores primos. E depois a gente organiza essas informações, né? Então, ou seja, o 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E aí eu já fiz a minha decomposição numérica, tá certo? Então, agora, né, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Então, um exemplo aqui, o primeiro que a gente vai começar. O número 48. Como que eu vou fazer essa decomposição numérica, né? O que é o 48? Como que ele aparece ali na matemática? Então, eu vou colocar aqui um exemplo como 2 vezes 24, tá certo? 2 vezes 24 vai me dar quanto? 48. Só que lembra, 24 não é um número primo, então eu preciso começar a trabalhar com essa decomposição do 24. E o 24 ali na tabuada, ele aparece como? Como 6 vezes 4 ou como 3 vezes 8, certo? Tanto faz. Lembrando que você precisa decompor ele ali em números primos, então você pode escrever o 48, sendo que 2 vezes 3 vezes 8, que vai te dar o quanto? O total dos 48, tá certo? 2 é primo, 3 também é primo, agora a gente vai trabalhar só com o 8. Como que o 8 aparece na tabuada? Como 2 vezes 4, certo? Então, a gente pode escrever aqui, né? 48 é igual a 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4. E aí, agora eu trabalho com esse meu último fator, né? Com esse meu último valor. O 4 nada mais é do que? Do que o 2 vezes 2. Então, vai ficar lá, né? 48 é igual a 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí, agora eu fiz a decomposição do número 48 em fatores primos. Então, esse número 48, vou colocar aqui do lado, né? 48 é a mesma coisa que o quê, ó? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 3. E aí, eu fiz a minha decomposição. O número 50, né? O 50, como que eu posso escrever ele? Como 2 vezes 25, certo? E o 25, como que eu posso decompor ele? Como 5 vezes 5, certo? E aí, ó, esse aqui foi até mais rápido. Já terminei, já finalizei a minha decomposição. Então, o 50, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Fiz a decomposição em números primos, tá certo?
Mas qual que é o método, né, mais usado ali que a gente trabalha? Esse aqui é só o início para vocês começarem a compreender. Eu aconselho vocês a começarem a trabalhar pelo método das barrinhas, ou seja, que são o quê? Para sucessivas divisões. Quando os números são pequenos e fáceis de identificar, como esses que nós acabamos de fazer, é tranquilo, é fácil você trabalhar daquela maneira. Mas agora, quando você tem o exemplo, o número 108, como que eu vou fazer essa decomposição? Que número multiplicado por que número me dá 108? Então, ou seja, eu vou ficar pensando muito mais. Então, a gente utiliza aquela decomposição das barrinhas, onde você vai fazer sucessivas divisões, e essas divisões vão ser o que? Nos números primos, que nós já conhecemos ali no começo da aula. Então, eu começo fazendo o que, né? Vou colocar aqui a barrinha, então 108, faço uma barrinha aqui, tá certo? E aí, agora eu vou começar a fazer o que? Várias divisões em números primos. Então, 108 é um número par, eu posso dividir ele por 2, tá certo? Lembrando que o 2 é um número primo. Então, exemplo, se eu fizer lá, né? 108 dividido por 2. Então, 10 dá para dividir por 2, que são 5. 5 vezes 2 são 10, para 10 nada, desce 8. E 8 dividido por 2 vai me dar 4, certo? Então, ó, 108 dividido por 2, o resultado vai ser 54. Esse 54 eu vou dividir por quanto? Por 2 de novo, certo? Que é um número par, e eu consigo fazer essa divisão também por esse número que também é primo. Então, eu vou fazer lá, 54 dividido por 2. 5 dividido por 2 são 2, 2 vezes 2 são 4, para 5, 1. Desce o 4, 14 dividido por 2 são 7. Então, eu tenho aqui, né, a minha divisão por 2, e o resultado vai ser 27. Nós vamos fazer essa divisão aqui até a gente chegar no resultado igual a 1, tá certo? Então, a gente vai continuar. 27 agora, eu posso dividir ele por 2? Não, não posso mais dividir. Eu posso dividir ele por qual outro número que seja primo, né? Trabalhando ali numa sequência. Então, eu vou dividir ele por 3, porque 27 dividido por 3 vai me dar 9. E aí, o que que eu faço? 9, vou dividir de novo por 3, tá certo? E 9 dividido por 3 me dá 3. E 3 agora divido por quanto? Divido por 3 de novo para o resultado ser igual a 1. E aí sim, agora eu paro aqui a minha multiplicação, a minha decomposição, melhor dizendo, né? Essa divisão aí que nós estamos realizando. Então, o que que é o 108, né? É o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, o resultado vai me dar 108. Se você fizer aqui essa multiplicação para conferir, você vai chegar no 108. Então, ó, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 3, 36, e 36 vezes 3 vai me dar quanto? 108, tá certo? E aí eu vou fazer mais um exemplo aqui voltado para esse método das barrinhas, que é o qual? Qual é o número, né? Vamos pegar aqui o 120. O 120 é um número fácil, né? Mais uma vez, se você fizer lá 2 vezes 60, já vai te dar o 120. Aí você vai trabalhando com a decomposição do 60. Só que a gente vai fazer ele pelo método das barrinhas. Então, vamos lá, né? 120, passa a barrinha e vou fazer as sucessivas divisões. Então, o primeiro número primo que eu posso começar a dividir o número 120, sendo ele par, é o número 2. Então, 120 dividido por 2 vai me dar 60, certo? Posso dividir por 2 de novo? Posso. Então, 60 dividido por 2 vai me dar quanto? Vai me dar 30, tá certo? Posso continuar a dividir por 2? Posso. Então, 30 dividido por 2 agora vai me dar 15, certo? Só que agora o que que eu faço? 15 já não dá mais para dividir por 2. Então, 15 eu posso dividir ele por quanto? Posso dividir ele por 3. Lembra que você vai trabalhar na sequência. Então, 15 dividido por 3 vai me dar 5. E 5 dá para dividir por 3 para eu continuar? Não. Então, qual é o próximo número que é primo que eu posso dividir por 5 para o resultado ali praticamente agora dar o resultado que eu preciso, que é o resultado 1? É o próprio 5, tá certo? E 5 dividido por 5 é igual a 1, acabou a minha conta. Então, o 120 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, ou seja, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, se você fizer lá, né, 2 ao cubo são 8, 8 vezes 3, 24, certo?
E 24 vezes 5 me dá o resultado de 120, tá ok? Essa é a decomposição à aula sobre fatores primos. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe este vídeo aí com algum colega seu que esteja trabalhando essa matéria, tá ok? E eu acompanho vocês e aguardo vocês numa próxima aula. Muito obrigada!